Existem medicamentos realmente eficazes para perda de peso? Olá, eu sou o Dr. Luiz Mestieri e gostaria de responder essa pergunta para vocês. A gente recebe muitos pacientes aqui na Clínica Mestieri e você em casa pode estar se perguntando agora, tá, e aí eu usei um remédio que parecia que funcionava, parecia que fazia um milagre e fazia perder peso, mas de repente depois de um determinado período, determinado remédio que eu usava parece que não fazia mais efeito. Como é que é essa relação, como é que isso acontece? Tá, então hoje em dia no Brasil a gente tem alguns medicamentos que são usados exclusivamente, tem liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para uso em perda de peso. Tá? Um deles bastante conhecido é a sibutramina, um outro bastante conhecido, mais em voga, mais comentado hoje em dia é o Saxenda, né, aquela injeção. Mas existem outras classes de medicação, por exemplo a lorcacerina que acabou de ser lançada e outros remédios que podem ser utilizados para o único fim de perder peso. Esses medicamentos têm sim eficácia comprovada, portanto eles fazem com que você perca peso, desde que eles sejam os remédios mais adequados para você naquele determinado momento da sua vida, ou com determinado grau de obesidade, ou com determinado grau de comorbidades presentes elas ou não. Então, para pacientes que têm diabetes, talvez uma medicação seja um pouco mais efetiva do que a outra. Para pacientes que têm compulsão alimentar e por isso estão acima do peso, a gente pode dar preferência para uma outra medicação. Essas medicações devem ser usadas por um período geralmente um pouco mais prolongado, o que infelizmente faz com que muitos pacientes abandonem o tratamento. A gente precisa lembrar que o tratamento de obesidade ele é crônico, assim como é a doença. E, portanto, a gente não pode esperar que um remédio em 15 dias resolva o problema da obesidade que foi instalado aí ao longo de vários anos, muito provavelmente. Essas medicações são extremamente eficazes, a maioria dessas medicações que hoje a gente utiliza no Brasil são também utilizadas fora do país, todas elas com diversos estudos científicos mostrando que pode sim ocorrer uma perda de peso. Muitas dessas perdas são pequenas até em porcentagem, pode chegar em 5 a 6%, parece um número pequeno, você pensar que em 100 quilos que você tem hoje pode chegar a 95, mas a gente deve lembrar que como pode ser difícil perder 5 quilos com uma dieta ou com atividade física. Portanto, essas medicações sim, quando bem indicadas e quando bem utilizadas, são extremamente eficazes e são um recurso que a gente tem disponível para somado a outros métodos, inclusive associados à cirurgia, tratamentos endoscópicos, associados à atividade física, podem sim te trazer um benefício extremamente importante. Cabe só um parênteses, lembrar que qualquer perda de peso da ordem de 10% do peso inicial é extremamente importante para a redução de comorbidades, melhora de níveis de diabetes, melhora de níveis de pressão, diminuição de risco cardiovascular, diminuição de risco de acidente vascular cerebral. Portanto, todo recurso que a gente pode, seja ele medicamentoso ou não, utilizar para perda de peso é válido e deve ser usado desde que bem indicado. Muito obrigado, eu sou o Dr. Luiz Mestieri e continuo sempre à disposição aqui nos nossos canais.